e apenas um brevíssimo do vasto currículo da palestrante, doutora e mestre em Direito, Estado e Constituição. É nossa colega da Advocacia Pública, Procuradora Federal da Advocacia Geral da União, procuradora-chefe da Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente, tem experiência na área, sobretudo porque foi coordenadora do Centro de Estudos Jurídicos da Presidência da República e Procuradoria-chefe Nacional do IBAMA, membro da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil e coordenadora do Grupo de Pesquisa Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do CEUB, líder do Grupo de Pesquisa Constituição, Argumentação e Separação dos Poderes, CASP, do IDP. A doutora Mariana Cirne, a senhora dispõe de 20 minutos, tá? Estamos todos aqui atentos para a sua fala, ok? Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Alex. Eu estou muito feliz e muito contente. Eu pedi desculpa, vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Eu estou no CAMB, que é um Congresso de Direito Ambiental em São Paulo. Eu arranjei uma salinha aqui no cantinho para poder participar, de tanto que eu fiquei feliz com o convite da doutora Lilian. Quero começar agradecendo muito pelo convite, agradecer as palavras do doutor Alex. E fazer parte de uma mesa com mais mulheres é sempre uma alegria, né? A gente sempre registra a felicidade de deixar a doutora Alex como minorias. Então, é muito maravilhoso. E aí, depois de ter ouvido a minha antecessora da Secretaria-Geral, eu fico muito contente que ela apresentou uma série de respostas. E eu queria aproveitar para falar um pouquinho como nós, da Advocacia Geral da União, trabalhamos nesse pós-desastre, mas eu queria também pensar em algumas estratégias para a gente lidar com esses temas de desastres. Eu acho que é uma oportunidade importante de pensar fora da caixinha. Eu queria explicar um pouquinho como é que funciona. Eu até tenho uma apresentação, mas eu estou na dúvida que eu acho que talvez seja melhor a gente conversar assim, e acho que talvez flua até melhor. O que eu queria, ou se por acaso, não sei como é que tem sido o formato, se vale a pena apresentar, eu tenho algumas imagens, algumas coisas que a gente tem feito sobre isso. Vou fazer o seguinte, já para ficar mais dinâmico, eu vou apresentar e depois eu dou uma paradinha e a gente conversa um pouco sobre, tá? Mas eu não vou estourar o tempo, que eu sou uma pessoa que cumpre Sem prazos e problemas. Como achares melhor, ficar mais didático para todos isso. nós que estamos acompanhando. Então, ótimo. Então, basicamente, o convite foi para a gente pensar um pouquinho novas estratégias, litigância climática, e como lidar com pós-desastres dentro da própria Advocacia Geral da União. Nós temos trabalhado bastante esse tema aqui dentro. Eu acho que quando a minha colega que me antecedeu fala um pouco sobre o que a gente tem feito, tem que lembrar que nós, da Advocacia Geral da União, estamos em todos os lugares. Então, a gente está na construção das portarias, das definições de grupo de trabalho, nessa nova estrutura que foi criada pelo governo federal para ajudar na área. Então, todos nós participamos desse processo. Mas como forma de contribuir, de trazer uma nova perspectiva, eu não estou conseguindo apresentar. Então, peraí, deixa eu só dar uma olhadinha. Pronto, apareceu agora? Vê se agora está aparecendo. Apareceu? Ótimo. Eu geralmente gosto porque eu acho que a gente que trabalha com o meio ambiente é bom a gente passar a imagem para a pessoa se emocionar. Então, essa é a ideia, então a gente trabalha sempre com isso. Então, o que eu queria falar um pouco sobre litigância climática? Eu sou a Procuradora Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente. O ministro costuma falar que quando dá algum problema no meio ambiente e no clima, a culpa é minha. Então, a gente tem que tentar pensar em novas estratégias, novas formas de atuação. E aí eu queria falar nessa ideia do que seria esse desastre, tentar fazer um link dessa litigância climática com o contexto Brasil, Amazônia e clima, e o que isso tem a ver com o Rio Grande do Sul, entender um pouco melhor como as responsabilidades podem ser novas searas para lidar com esse pós-desastres, lembrar aquilo que a gente tem de mais difícil no meio ambiente, que são as competências. Meio ambiente é de todo mundo, mas também é como se fosse de todo mundo e ao mesmo tempo um sentimento de ninguém, mas todos nós somos responsáveis por essas respostas, isso é importante, e falar um pouco dessa atuação climática que nós temos feito aqui na Advocacia Geral da União, porque eu acho que esses espaços são importantes para trocar experiência e para pensar em novas formas de trabalhar e discutir. Afinal de contas, o tema de desastres exige um volume gigantesco de recursos, e talvez com esses instrumentos e mecanismos a gente possa achar melhores soluções. Eu quero lembrar, então, agora, a gente tem o desastre de 24 do Rio Grande do Sul,
Mas eu gosto de lembrar que um ano antes a gente já teve um desastre no Rio Grande do Sul muito grande, em 2023. Então, talvez a gente fazer uma reflexão com advogados públicos que talvez esses desastres eles possam ser evitados e talvez valha mais a pena sobre isso. Nessa seara de instrumentos, a gente tem um atlas dos desastres brasileiros, com uma quantificação e uma definição. A gente tem percebido que tem acontecido cada vez mais e mais e mais os desastres, então está havendo uma recorrência desses desastres, e tem uma lista dos municípios que são mais suscetíveis a acontecer esses desastres. Então, poderíamos trabalhar nesse pós-desastres numa ideia de reconstrução dos próprios instrumentos para que evite-se os desastres. Eu acho que, né, que nesses momentos de dor e sofrimento, a gente pode também construir novas searas e novos mecanismos. E aí, nesse aspecto, eu queria chamar a atenção de que o orçamento federal para a prevenção de desastres foi de 1,2 bi, foi muito pequenininho que a gente teve o orçamento. E quando a gente volta para o contexto do Rio Grande do Sul, a gente tem o governador falando de 19 bilhões de impacto, a gente tem uma tentativa de redução dos impactos em termos financeiros com relação à União, e aí ontem houve uma tentativa de conciliação no Supremo Tribunal Federal, e a gente conseguiu avançar com a antecipação dos valores do ICMS em 680 milhões no Estado. Só que, infelizmente, diante desse contexto, isso vai ser muito pouco. Até os órgãos públicos, eles têm uma capacidade muito reduzida de fazer esse manejo orçamentário. E aí a gente volta para um contexto global para tentar pensar de maneira mais ampla como lidar com desastres. Isso não é uma coisa nova, a gente tem relatórios do IPCC falando dos problemas, a gente tem 195 países concordando cientificamente de que nós estamos vivendo esse contexto, e é por isso que as medidas de prevenção estão atreladas à ideia do pós-desastre, como trabalhar. E esses países são os mais diversos possíveis, a gente tem uma complexidade enorme. E aí, nesse momento, eu queria lembrar um pouco da nossa matriz de emissões, porque em meio ambiente a gente não consegue segregar as coisas, elas estão todas muito conectadas. E aí a nossa matriz tem essa peculiaridade da mudança do uso da terra e das florestas, a gente tem uma preocupação grande com relação à agropecuária, energia, resíduos e processos industriais. Mas a nossa grande questão ainda é a questão do solo e da agropecuária. Então, nesse momento, mesmo no pós-desastre, para a gente conseguir lidar com as medidas de desastre e talvez reduzir o tempo que a gente vai ter para conseguir reconstruir o Estado, algumas medidas de retomada de políticas legislativas, por exemplo, possam ser indispensáveis. Por quê? Porque se a gente tiver uma flexibilização muito grande dessas normas, a gente vai ter um grave problema sobre isso. E quando eu falo isso, eu não falo só do Rio Grande do Sul, eu tenho que falar de um contexto mais amplo. A gente lembra que existe um ganho ambiental muito importante decorrente da Amazônia, uma grande responsabilidade em termos, que com o desmatamento da Amazônia, a gente cria grandes problemas, como aconteceram agora no Rio Grande do Sul. Não existe só uma questão do valor de toneladas de oceano, do valor que a gente recebe de umidade do rio Amazonas, mas sim a evapotranspiração da bacia Amazônia, o fenômeno famoso chamado dos rios voadores. E a gente tem uma preocupação grande econômica desses impactos, que estão estimados numa casa de 9,7 do nosso PIB e 920 bilhões. Então, a gente tem que pensar isso como ativo e não como passivo. Então, nessa postura da gente tentar fazer uma mudança de postura e uma mudança, eu tenho que lembrar que nós temos 20% das águas potáveis e biomas que são sensíveis, que agora estão vivendo esse momento de queimadas. A partir do momento que a gente tem uma redução dessa capacidade dos rios voadores transformarem, isso é a ciência que está dizendo, tá? Eu sou só uma advogada, e também, a partir do momento que a gente tem essas queimadas, a gente vai robustecendo os eventos climáticos e sofrendo mais e mais medidas. E é por isso que, talvez, trabalhar com novas perspectivas e com novas políticas seja interessante. Dentre as possibilidades, a gente tem alguns programas no governo federal, como recuperação de áreas degradadas. Há hoje um programa do Ministério do MAPA sobre isso, e a gente tem um componente importante,
que nós prometemos como Brasil a recuperação de 12 milhões de hectares de áreas degradadas e talvez isso seja uma oportunidade, já que existe uma série de fundos que trabalham com a perspectiva de recuperação dessas áreas. Posso citar Fundo Clima, que tem agora, que recentemente teve um aporte de 11 bilhões de reais para lidar com medidas de mitigação e adaptação. Então, o que eu preciso é instigar as pessoas a apresentarem projetos para essas medidas em seus municípios, em seus estados, e isso é uma coisa importante. A gente, quando eu trabalhei ainda no período da transição com a retomada de algumas das estruturas normativas. A gente tem algumas políticas importantes que são interconectadas, tem o PPCDAM, que é da Amazônia, o PP Cerrado, que voltam a valer a partir do dia 1º, mas a gente está agora construindo políticas de integração entre União, Estados, municípios, setores produtivos, para fazer políticas de prevenção para vários biomas, e talvez uma possibilidade de medida interessante seja essa ideia de recomposição do Pampa, também como uma possibilidade. O PPCDAM, por exemplo, foi lançado agora no ano passado, no dia 5 de junho, e a partir da execução desse programa, que não é uma iniciativa só do governo federal, mas de vários estados, de vários ministérios, que são 19, a gente conseguiu ter uma redução no desmatamento. Esse redução no desmatamento tem efeitos concretos também aqui na prática que nós temos. E por que isso é tão importante a gente discutir? Porque as competências pela Constituição são comuns, ou seja, nós somos a União, estados, que são 26 mais DF, e os 5.500 municípios condenados de maneira solidária. E é muito importante que os municípios, que são o lugar onde acontece, eles tenham clareza de que a gente precisa unir esforços mesmo, para que as políticas públicas dos municípios sejam incorporadas às possibilidades de repasse de recursos. Posso dar vários exemplos de possibilidades, como, por exemplo, resíduos sólidos. Se por acaso houverem propostas de recuperação, a gente tem linhas especializadas para recebimento diferenciado. E o Supremo tem cada vez mais reiterado e reafirmado que essa cooperação ela é uma obrigação e não uma faculdade nossa. Em termos legislativos, nós temos a possibilidade de definir normas gerais, normas específicas e normas locais, o que é muito complexo em termos de efetividade, mas ele pode garantir um aprimoramento, na verdade, dessa reconstrução e dessa reposição. A gente tem que pensar que talvez seja uma oportunidade da gente melhorar nossos instrumentos, nossos mecanismos. Levando em consideração que a gente tem na Constituição, a gente tem 3 responsabilidades: a responsabilidade civil, administrativa e criminal. Eu costumo dizer que a responsabilidade criminal é aquela que tem, talvez, menos efetividade em termos ambientais, porque as penas são muito pequenas, quase tudo são penas abstratas, princípio da significância, mas a gente tem tido agora uma movimentação do CNJ para que os fundos decorrentes de ilícitos criminais possam ser utilizados para esse contexto. Mas a reparação civil e administrativa são searas em que as procuradorias têm mais capacidade de fazer gestão para pensar em formas criativas de tentar reconstruir a parte degradada do meio ambiente. Então, como advogada pública, a gente tem uma previsão expressa na Constituição e essa competência de fazer inovações e propostas de novidades de políticas públicas. Para dar um exemplo sobre isso, eu tenho as multas ambientais. Um acervo gigantesco de multa não paga e que teve, há um tempo atrás, uma proposta de conversão de multas, depois uma proposta de conciliação, que não saiu do outro lado, mas as políticas de conversão e conversão de multa para políticas ambientais tem sido um instrumento bem interessante para pegar esse dinheiro que iria entrar no orçamento e transformar esse dinheiro em melhorias ambientais. Um exemplo, a gente fez uma alteração no decreto que dá um desconto para os infratores e agora tem um programa para fazer recomposição de áreas estratégicas, como, por exemplo, algumas bacias que estão muito degradadas e que precisam desse tipo de aporte de recurso para replantio. E aí, uma coisa importante é, ao invés de eu fazer o infrator replantar, eu preciso que pessoas que entendam de replantio venham para isso. E aí, nesse instrumento, a gente tem um chamamento público para essas entidades trabalharem. É uma forma criativa de captar recurso para fazer a reconstrução. Nós, aqui do governo federal, temos 29 bilhões de multas que quase prescreveram. A gente fez um parecer vinculante a respeito dessas multas para tentar salvar. E a gente está pensando numa forma de tentar ajudar nesse processo de reconstrução. Temos também uma propositura de ações e de maneira organizada, e isso envolve vários biomas, entre eles o Pampa.
A gente poderia talvez pensar junto e articular proposituras de ações para grandes degradadores, para que essa conta não seja só paga pelo próprio governo, pelo Estado, mas sim por aqueles que causam, na verdade, as grandes degradações. A gente tem um acervo de 4,5 bilhões por conta dessas ações civis públicas, que são importantes, e a gente agora está trabalhando em novos instrumentos de acordos judiciais. Então, eu acho que é uma nova fronteira. E aí eu cheguei finalmente na litigância climática. Nós entramos recentemente com uma ação. Tivemos durante muito tempo um processo de condenação como União, mas agora a gente está tentando mudar um pouco essa feição. Tanto é que no Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo, houve um reconhecimento da constitucionalização. E nesse diálogo com o Supremo, da litigância climática e do tema do clima, que é muito maior, nós temos tentado fazer esses acordos, essas definições. Temos ações não só no Supremo, mas também ações individuais sendo propostas. Eu acho que é uma linha de atuação que pode ser bem interessante para ser colocada, levando em consideração que a gente está trabalhando com um bem que é diferente do meio ambiente, é o bem clima, que ele é mais amplo e ele permite esse tipo de trabalho. A gente propôs essa ação que ficou muito famosa, que é uma ação de 292 contra um infrator que gritava que ele era um infrator e que ele não ia parar. E ela é didática porque ela tem imagens, ela tem definições mais claras. E nas ações que já estão propostas, nós estamos trabalhando na ideia de fazer acordos e reconstruir, com participação social, com inclusão. Esse é um exemplo de uma ação climática que a gente encerrou e reincluiu essa juventude para participar da construção do plano clima, do plano de mitigação e adaptação que nós temos trabalhado como advogados públicos aqui. E que pode ser um eixo interessante. Ao invés da medida só de comando e controle, medidas, na verdade, de fomento a esse tipo de institucionalidade. Nesse patamar, um outro tema importante são os mercados de carbono, que vários institutos têm, e têm possibilidade sobre isso. Nós estamos construindo um projeto de lei que vai ser um ganho para todo mundo, não só para o governo federal, mas também para os estados, para os municípios e também para as comunidades. Agora a gente está nessa fase tentando fechar, porque vai ser um instrumento novo para ter um ganha-ganha, estabelecendo limites, e tem alguns desafios ainda a serem superados e a gente está trabalhando eventualmente nessa resposta. Então, eu queria colocar a Advocacia Geral da União como um órgão de interlocução e de articulação. Nós temos 39 ministérios e mais de 200 autarquias. A Pronaclima, que é esse órgão de articulação, está à disposição para abrir novas frentes. Eu tive no Compeg há um pouco tempo e foi uma baita de uma experiência. Já tive a oportunidade de fazer a colegas que estavam lá. E eu acho que a gente juntando esforços e compartilhando experiências, a gente pode construir melhor. Esse é meu e-mail da AGU. Eu vou parar de compartilhar e quero agradecer a oportunidade e pedir desculpas se eu fui muito rápida, mas eu queria falar um pouquinho sobre de tudo para a gente incentivar aqui. Doutora Mariana, estamos todos aqui felizes por essa dinamicidade. Eu achei extremamente didático a sua escolha por apresentar. Eu acho que fez um paralelo entre a fala e as imagens que ratificaram a ideia que você queria transmitir.